Eu consigo ler aqui, irmão. Tranquilo. Só virar aqui Certo? a tela para ficar melhor. Então vamos continuar aqui no livro A História da Igreja, capítulo 13, Roma e a expansão de sua influência, 397 a 590, depois de Cristo. A epístola à igreja em Tiatira. Aí, Renan, pode ficar à vontade aí, deixa eu ver aqui. Aí depois eu continuo. Ou se você quiser continuar, fica à vontade, viu? Ok. A epístola à igreja em Tiatira. E ao anjo do Senhor, e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que a adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras, mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, do 18 ao 29. Pensamos que basta um pouco de discernimento espiritual e um conhecimento moderado sobre a história eclesiástica para ver o papado da Idade Média prenunciado nesta epístola. Vimos em Éfeso o declínio do primeiro amor, em Esmirna a perseguição do poder romano, em Pérgamo vemos Balaão seduzindo a igreja e a unindo ao mundo. Mas as coisas são ainda piores em Tiatira. Aqui temos as consequências tristes, porém naturais dessa união ímpia. Como poderia ser de outro modo, quando qualquer que meramente se submetesse ao rito exterior do batismo fosse considerado como nascido de Deus? A porta foi assim escancarada para que o destruidor e o corruptor entrasse no recinto sagrado da Igreja de Deus. Todo testemunho que ao seu caráter celestial e as suas todo testemunho que ao seu caráter celestial e à sua separação do mundo estava agora perdido. Ela tinha falsificado a palavra do Senhor, que diz aos seus discípulos: Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17, verso 16. De fato, na paciência, o cristianismo tinha ganhado uma vitória. A cruz era então revestida em ouro e pedras preciosas, mas esta era a glória do mundo, não de um Cristo crucificado. Era, na verdade, o mundo que tinha ganhado a vitória. E a humilhação da igreja assim estava completa. Apenas o Senhor podia estimar as terríveis consequências de tal estado de coisas. Seus olhos
Viam a corrupção, as idolatrias e as perseguições da assim chamada Idade das Trevas, de qual a igreja em Tiatira foi um prenúncio notável. Veremos agora, resumidamente, o conteúdo da epístola. Algum irmão tem alguma colocação a fazer, algum comentário? Então vamos seguir aqui, irmãos. Os títulos do Senhor são a primeira coisa a ser observada. Eles são cheios das mais adequadas instruções para os poucos fiéis quando o corpo geral de cristãos está identificado com este mundo. Ele se apresenta como o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e seus pés como latão reluzente. Quando Pedro confessou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, do Deus vivo, ele imediatamente acrescentou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora, em antecipação a tudo o que estava por vir, ele chama a atenção para os pensamentos de seu povo, para o fundamento imutável sobre o qual a igreja é construída. Ele também assume os atributos do juízo divino. Fogo é o símbolo dos penetrantes olhos do juízo, como chamas de fogo, de um juízo que a tudo perscruta, e aos pés como latão reluzente do juízo iminente. Agora temos então, no caráter que o bendito Senhor toma, a garantia da perfeita segurança do remanescente fiel, e a afirmação do infalível julgamento sobre a falsa profetisa e sua numerosa prole de filhos corruptos, filho de sua sedução e corrupção, Jezabel. Era não apenas uma profetisa, como também uma mãe. Ela não apenas seduzia o povo de Deus por suas falsas doutrinas, matando também a muitos, como também uma ampla classe dos piores dentre os homens derivou sua existência a partir de sua corrupção, de Jezabel. Isto é dolorosamente manifesto no decorrer de toda a Idade das Trevas. O estado de Jezabel, da Igreja, ela se estabeleceu dentro da Igreja como se fosse sua própria casa e decretou a todo mundo que ela era infalível e que devia ser implicitamente obedecida em todos os assuntos da fé. Concordar com tal suposição blasfema, era infidelidade a Cristo. Se opor a ela resultava em sofrimento e morte. À medida que as pretensões de Roma falavam cada vez mais alto e as trevas cresciam cada vez mais densas, muitos dos santos de Deus se tornaram cada vez mais devotos a Cristo e às suas reivindicações. O que é devido a Cristo deve sempre ser a palavra de ordem do cristão, e não o que é devido àqueles em posições elevadas. Parece ter havido uma energia espiritual nessa época que se ergue acima de tudo o que houve desde os dias dos apóstolos. Isto é graça. A maravilhosa graça de Deus para com seus verdadeiros santos em um tempo de muita provação. É a linha prateada de seu próprio amor, que é a tão preciosa à sua vista. Podemos nem sempre ser capazes de traçá-la na história eclesiástica, mas lá está ela, e lá ela brilha aos olhos e ao coração de Deus em meio à abundante iniquidade. Isto deve ser notado e serem lembrado como algo de muito encorajamento ao cristão quando colocado em circunstâncias de provas. Ouça o que o próprio Senhor diz. Eu conheço as suas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência,
e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aqui temos o amor, fé e esperança em vivo exercício aos três grandes princípios fundamentais do verdadeiro cristianismo prático. E vemos que as últimas palavras são mais que as primeiras. Nós nos deparamos com tal testemunho fiel, ou tal medida de devoção ou tal medida de devoção desde os primeiros dias da igreja em Tessalônica. Pode ser, no entanto, que a impiedade ao redor tornou a piedade deles ainda mais preciosa para o coração do Senhor, levando-o a elogiá-los ainda mais. Mas nenhum coração que bate verdadeiramente para ele em um dia mau passará desconhecido, despercebido ou não recompensado. Se os irmãos tiverem algum comentário, os irmãos podem me interromper, por favor. Vamos para o terceiro tópico. No entanto, embora o Senhor ame elogiar o que ele pode em seu povo e observar as coisas boas antes de falar das coisas más, mas ele também não tarda em detectar suas falhas. Eles corriam o perigo de adulterarem com a falsa doutrina e com o falso sistema religioso de Jezabel. Porquanto ele diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Verso 20. Não o bastante, a fidelidade de muitas almas fervorosas em Tiatira, ou seja, na igreja medieval, havia também a aceitação pública do espírito do mal, tolerar a mulher Jezabel. Versão Almeida revisada. Esta era a sombra escura sobre a linha prateada que às vezes acaba parecendo completamente obscurecida. Mas o Senhor não falhou, como sempre, em levantar testemunhas adequadas para ele próprio. Assim como havia santos na casa de César, Obadias na casa de Acabe, um remanescente fiel em Israel que não tinha se curvado a Baal, assim o Senhor nunca foi deixado sem uma testemunha fiel no decorrer da Idade Média. No entanto, havia uma permissividade ao mal no estado geral de coisas, o que entristecia o coração do Senhor e trazia os seus juízos. A mulher. Pode ser interessante observar, é usada como um símbolo do estado geral. O homem é um símbolo de atividade responsável. Balaão e Jezabel são nomes simbólicos. Um profeta e uma profetisa. O primeiro agiu como um sedutor entre os santos, e a última se estabeleceu dentro da igreja professa e fingia ter absoluta autoridade ali. Isto era ir muito além até mesmo da impiedade de Balaão. Mas todos sabemos o que Jezabel foi quando se assentou como rainha em Israel. Seu nome chega até nós como envolto em crueldade e sangue. Ela odiava e perseguia as testemunhas de Deus, ela encorajava e patrocinava os sacerdotes idólatras e profetas de Baal, ela acrescentava a violência à corrupção. Tudo virou ruína e confusão. E este é o nome que o Senhor escolheu para simbolizar o estado geral da igreja professa durante a Idade Média. Em Tiatira, ele, cujos olhos eram como chama de fogo, podia ver a semente daquilo que carregaria tal fruto ruim até dias póstumos. E assim ele adverte seu povo para que retenham aquilo que eles já tinham, e que inclui ele próprio. Outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Como o estado de Jezabel continua até ao fim,
e nunca pode ser consertado, o Senhor direciona então os olhos da fé do remanescente para seu próprio retorno, até que eu venha. A brilhante esperança de sua vinda é assim apresentada como um conforto ao coração em meio à ruína geral. E seus santos são aliviados pelo próprio Senhor das vãs tentativas dos homens de consertar a igreja e o mundo, que libertação misericordiosa, mas a pobre natureza humana não pode entendê-la. Assim, tenta vez após outra consertar questões, tanto na igreja como no Estado. Essa parte aí que está marcada como uma nota de rodapé, a igreja, aqui no sentido de seu testemunho na terra. Temos evidentemente três classes de pessoas mencionadas nesta epístola. Primeira, os filhos de Jezabel, aqueles que devem seu nome e lugar cristão ao seu sistema corrupto. Um julgamento impiedoso levará a todos estes. Foi dado espaço para o arrependimento, mas eles não se arrependeram. Portanto, o pleno juízo de Deus cairá sobre eles. Ferirei de morte a seus filhos. Segunda evidência, aqueles que não são seus filhos, mas que não fazem oposição a ela. São maleáveis e indolentes. Esta, infelizmente, é uma ampla classe de pessoas em nossos próprios dias. Ela caracteriza a condição pública da cristandade. Sem consciência diante de Deus, eles se contentam em flutuar suavemente, correnteza abaixo, em comunhão com algum sistema religioso que lhes pareça mais agradável às suas próprias mentes. Quanto ao que é agradável para a mente de Deus, eles nunca buscam saber. Ainda assim, eles são seus filhos. O juízo para tais é grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Terceira classe, o remanescente fiel, os vencedores. Eles são aqui mencionados como os demais, ou o remanescente. Eles terão poder sobre as nações em associação com Cristo quando ele vier para reinar. Enquanto isso, eles têm essa doce e preciosa promessa: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Isto é a associação consciente com ele próprio, até mesmo hoje. A igreja medieval era especialmente culpada de duas coisas. Ela, arrogante e perversamente buscava possuir poder supremo sobre as nações, e ela perseguia o remanescente fiel dos santos, tais como os valdenses e outros, mas os santos, uma vez assim perseguidos, ainda possuirão o reino, e reinarão com Cristo por 1000 anos. E todo o sistema de Jezabel será totalmente e para sempre rejeitado. É forte o Senhor Deus que o julga. Apocalipse 18, verso 8. Vamos continuar aqui, mas no tópico 5. Há apenas mais uma coisa para tomar nota neste esboço da condição pública da cristandade desde o início do sistema papal. A exortação a ouvir é colocada após a promessa especial. Isto marca o remanescente como um distinto e separado do corpo geral. Nas três primeiras igrejas, a palavra de advertência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vem antes da promessa. Mas nas quatro igrejas finais, temos a promessa antes do chamado a ouvir.
O significado óbvio dessa mudança é profundamente solene. Nas primeiras três, o chamado a ouvir é dirigido a toda a Assembleia, mas nas últimas apenas ao remanescente. Parece que nesta é esperado que ninguém ouvirá além dos vencedores. O corpo professo geral parece tanto cego como surdo, através do poder de Satanás e das poluições de Jezabel, que temível condição. Devemos também ter em mente que os quatro estados, como representados pelas últimas quatro igrejas, continuam até ao final da vinda do Senhor. Que Ele possa nos guardar de tudo o que cheire a Jezabel, para que possamos apreciar devidamente nossa união com Ele próprio e suas bênçãos prometidas aos vencedores. Tendo então brevemente examinado o quadro divinamente pintado sobre o estado de Jezabel da Igreja durante a Idade das Trevas, nos voltaremos agora aos amplos, porém tristes registros da sua história. Os irmãos têm algum comentário a fazer até então? Senão vou continuar aqui, irmãos. Vocês podem me interromper, por favor, caso precisem comentar. O começo do período papal. É geralmente admitido que esse período começa com um pontificado de Gregório o Grande em 590 e termina com a reforma na primeira metade do século XVI. Mas, antes de entrarmos na história geral, tentaremos responder a uma questão que tem sido perguntada e que, sem dúvida, está na mente de muitos. Quando e por que meios o poder caiu nas mãos do pontífice romano? O que levou à sua supremacia e despotismo durante a Idade Média? É uma pergunta interessante, mas respondê-la plenamente nos levaria além de nossos limites. Podemos apenas apontar alguns poucos fatos na cadeia de eventos que levou à fundação do grande poder e soberania da Sé de Roma. Desde o tempo do famoso Decreto de Milão, em 303, a história da Igreja mudou de caráter. Ela passou então de uma condição de angústia e perseguição para o auge de uma prosperidade e honra mundana. Outras questões, além daquelas do cristianismo, foram doravante envolvidas em sua história. Tendo entrado em uma aliança com o Estado, seu futuro caminho foi necessariamente formado por suas novas relações. Ela não podia mais agir simplesmente no nome do Senhor Jesus e de acordo com a sua santa palavra. Mas nunca poderia haver uma completa amalgamação, mistura entre os dois lados. Uma era do céu e o outro era deste mundo. Eles são, por natureza, opostos um ao outro. Ou a igreja inspirava a ser senhora do Estado, ou o Estado invadia o terreno da igreja e desconsiderava seus direitos inerentes. Foi exatamente isto que aconteceu. Logo após a morte de Constantino, a luta entre esses dois grandes poderes, a Igreja e o Estado, pelo governo do mundo começou, e de modo a assegurar o êxito nesta guerra, o pontífice romano recorreu a caminhos e meios que não caracterizaremos aqui, uma vez que nos depararemos com eles em breve.
Antes de Constantino transferir a sede do Império a Bizâncio e construir Constantinopla, Roma era a metrópole reconhecida e seu bispo o primaz. Mas quando Constantinopla tornou-se a cidade imperial, seu bispo foi promovido à categoria de patriarca e logo começou a reivindicar a dignidade de pontífice romano. Este foi o início da Igreja grega, como uma comunhão separada e da longa disputa entre o Oriente e o Ocidente. Havia então 4 patriarcas, de acordo com o plano do imperador, em Roma, Constantinopla, Antioquia e Alexandria. A categoria do bispo dependia da superioridade da cidade em que presidia. E como Constantinopla era então a capital do mundo, seus bispos não ficavam atrás de ninguém em honra e magnificência. Os outros ficaram invejosos, Roma queixou-se, a contenda começou. A brecha se alargou, mas Roma nunca descansou até que tivesse ganhado a ascendência sobre seus rivais mais fracos e menos ambiciosos. As vantagens de Roma. A corte de Constantinopla, embora possa ter encorajado as esperanças e ambições dos bispos, afetava o governo da Igreja como poder despótico e decidia em controvérsias religiosas do tipo mais grave. Mas no Ocidente não era assim. O pontífice romano desse período demonstrou o espírito independente e agressivo do papado que se elevou a tais alturas em épocas posteriores. Os bispos do Oriente foram assim colocados em desvantagens em consequência de sua dependência da corte e de suas disputas com os imperadores. Além disso, a presença e grandeza do soberano oriental mantinha a dignidade do bispo em um lugar secundário. Em Roma não havia mais ninguém para disputar com a classe ou estilo do pontífice. A retirada dos imperadores de Roma como residência real foi então favorável ao desenvolvimento do poder eclesiástico ali, pois, embora abandonada por seus governantes, era ainda venerada como a verdadeira capital do mundo. Deste modo, Roma possuía muitas vantagens, como a sede do bispo supremo, mas o fato principal que impulsionou e consolidou o poder da Sé romana foi a crescente crença, por toda a cristandade, de que São Pedro foi seu fundador. Os bispos romanos negavam que sua precedência originava-se da grandeza imperial da cidade, mas sim em sua descendência linear de São Pedro. Este dogma foi geralmente recebido por volta do começo do século V. Roma e a expansão da sua influência. Por tais argumentos, a Igreja de Roma estabeleceu seu direito de governar a universal Igreja. Ela sustentava que Pedro era primaz entre os apóstolos e que seu primado é herdado pelos bispos de Roma. Mas pode ser interessante observar aqui o duplo aspecto do romanismo, o eclesiástico, o eclesiástico e o político. Em ambos os aspectos, ele reivindicava a supremacia. Eclesiasticamente, ele sustentava, primeiro, que o bispo de Roma é o juiz infalível em todas as questões de doutrina. Segundo, que ele tem direito inerente ao governo supremo em convocar concílios gerais e presidir sobre eles. Terceiro, que o direito de fazer renomeações eclesiásticas pertencia a ele. Quarto, que a separação da comunhão da Igreja de Roma envolve a culpa de cisma. Politicamente, ele reivindicava, aspirava
e ganhava preeminência e poder sobre toda a sociedade europeia, assim como sobre todos os governos europeus. Veremos provas abundantes desses fatores, em particular no decorrer de sua bem definida história, a qual daremos prosseguimento agora. Só um comentário, irmãos. Eu estou lendo aqui e passa na minha cabeça um paralelo da igreja com o início da igreja com o início do povo judeu, né? O início não, um pouco mais já para o meio, depois de Moisés e alguns profetas, quando eles queriam ter um rei, eles olhavam os reinos em volta e queria que também tivesse um rei que reinasse sobre eles. Foi quando foi escolhido Saul. E o Senhor Deus já havia dito que o rei sobre eles, ele tomaria as mulheres, tomariam as casas, tomariam da fazenda. E a gente percebe que o pontífice romano, né, o papa, ele se comportou da mesma forma. Ele era o juiz, ele era o advogado, ele condenava, enfim, ele tinha todo o poder na mão dele. Ele tomava do povo tudo, tudo era para ele, né? É interessante como esse paralelo, pelo menos para mim, eu vejo um paralelismo nisso, né? É muito parecido. Parece também que é uma forma do próprio Senhor dizer para a igreja que ela não seria melhor que Israel nesse sentido, né? No sentido carnal, no sentido do domínio da própria carne, né? Que a igreja deveria viver em dependência dele para que seguisse bem nesse mundo e que tivesse as promessas garantidas, né? Se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir, por favor. Subi só mais um pouco, irmão, onde foi. Pronto aí. Não foi até depois do primeiro concílio de Nicéia que a supremacia dos bispos romanos passou a ser, em geral, permitida. Os primeiros bispos de Roma mal são conhecidos na história eclesiástica. A ascensão de Inocente I, no ano 402, deu força e definição a esse novo princípio da Igreja Latina. Até este tempo, não havia qualquer reconhecimento legal da supremacia de Roma, embora ela fosse considerada a principal igreja do Ocidente e fosse frequentemente procurada pelos outros grandes bispos por um julgamento espiritual em questões de disputa. Quando a igreja grega caiu no arianismo, a igreja latina aderiu firmemente ao credo niceno. A gente vai ler a respeito desse niceno logo abaixo. O que a elevou muito na opinião de todo o Ocidente. Na mente de Inocente, diz Milman, parece ter surgido pela primeira vez a vasta concepção da supremacia eclesiástica universal de Roma, ainda sombria e escura, mas completa e abrangente em seu esboço. Leão I, o apelidado de O Grande. Podemos prosseguir sem interrupção, do nome de Inocêncio para o de Leão, que ascendeu à cadeira de São Pedro no ano 440 e a ocupou por 21 anos. Ele era notável por suas habilidades políticas, erudição teológica e grande energia eclesiástica. Ele sustentava, com a arrogância de romano, com o zelo de clérigo, que todas as pretensões e todas as práticas em sua igreja eram questões para a contínua sucessão apostólica. Contudo, parece que ele era firme na fé.
a nota 2 lá de cima, a doutrina da Santíssima Trindade defendida no Concílio de Nicéia, em oposição à doutrina do arianismo. Quanto à salvação, e zelosamente oposto a todos os hereges, as igrejas orientais tinham perdido o respeito da cristandade pelas suas longas e vergonhosas controvérsias. Poder e não sutilezas era a ambição de Roma. Leão condenou toda a raça de hereges, desde Ário a Eutíquis, mas mais especialmente a heresia maniqueísta, porque seus grandes esforços e extraordinário gênio, ele levantou as reivindicações do bispo romano como sendo o representante de São Pedro em uma altura nunca antes vista. O apóstolo, diz ele, foi chamado Petra e Pedra. Opa, passou um pouquinho, irmão. Só um minutinho. Aqui. Foi chamado de Petra e Pedra, a pedra por cuja denominação ele é constituído fundamento. Em sua cadeira habita a sempre viva, a superabundante autoridade. Que os irmãos, portanto, reconheçam que ele é o primaz de todos os bispos e que Cristo não nega a ninguém seus dons, ainda assim não os concede a ninguém, exceto por meio dele. Tomando devida consideração pelo caráter dos tempos e pelas opiniões oficiais e inerentes, cremos que Leão era sincero em suas convicções e provavelmente um cristão. De coração ele cuidava do povo de Deus e mais de uma vez por suas orações e sagacidade política salvou Roma dos bárbaros. Quando Átila, o mais terrível dos conquistadores estrangeiros, com suas incontáveis hostes, pairava sobre a Itália, pronto para cair sobre a indefesa capital, Leão foi adiante o destruidor, no nome do Senhor, e como chefe espiritual de Roma, e tão fervorosamente orou por seu povo que as paixões selvagens do Uno se acalmaram. E para espanto de todos, ele concordou com os seus termos pelos quais a cidade foi salva do caos e abate. Mas o principal objetivo da vida de Leão, e a que ele cumpriu plenamente, foi estabelecer as bases da grande monarquia espiritual de Roma. Durante seu pontificado, ele foi o nome mais conhecido no império, se não em toda a cristandade. Ele morreu no ano 461. O imperador, se o irmão quiser ver quantos tem mais aí, que já são 8h55, para ver se vai dar para ler esse tópico. Acho que dá sim. O imperador Justiniano. O nome de Justiniano é tão famoso na história e tão conectado à legislação tanto civil quanto eclesiástica, que seria injusto para com os nossos leitores passar por ele sem tomar uma nota. Mesmo que ele não esteja imediatamente relacionado à Igreja Latina, ele pertencia ao Oriente e assim dificultava a ascensão do Ocidente. No ano 527, Justiniano ascendeu ao trono de Constantinopla e ocupou por quase 40 anos. Ele delegou os assuntos políticos e militares do império a seus ministros e generais, e devotou seu tempo às coisas que ele pensava serem mais importantes. Ele gastou muito de seu tempo em estudos teológicos e na regulação dos assuntos religiosos de seus súditos, tais como prescrever o que os sacerdotes e o povo devia crer e praticar,
Ele gostava de se misturar em controvérsias e de agir como legislador em assuntos religiosos. Sua própria fé, ou melhor, sua servil superstição, distinguia-se pela mais rígida ortodoxia, e uma grande porção de seu longo reinado foi gasto na extinção de heresias. Mas isso levou a muitos casos de perseguição, tanto pública como privadas. Nesse meio tempo, Justiniano viu um novo campo se abrindo para suas energias em outra direção, e imediatamente voltou sua atenção a isto. Após a morte de Teodorico o Grande, em 526, os assuntos da Itália caíram em uma condição muito confusa, e os novos conquistadores estavam longe de permanecerem firmemente assentados em seus tronos. Despertando a hostilidade dos romanos contra os bárbaros, o exército imperial tornou-se unido e determinado, e conduzidos pelos capazes generais Belisário e Narses, as conquistas da Itália e África foram alcançadas em um espaço muito curto de tempo. Diante da visão das bem conhecidas águias, os soldados dos bárbaros se recusaram a lutar, e as nações lançaram fora a supremacia dos ostrogodos. Os generais imperiais buscaram então uma guerra de extermínio. Conta-se que durante o reinado de Justiniano, a África perdeu 5 milhões de habitantes. O arianismo foi extinto naquela região. E na Itália supõe-se que o número dos que pereceram pela guerra, fome ou por outros motivos tenham excedido sua população atual. Os sofrimentos desses países durante as revoluções desse período foram maiores do que tinham suportado em qualquer outro, seja em tempos anteriores ou posteriores, de modo que tanto os eventos seculares do reinado de Justiniano quanto seus próprios esforços legislativos tiveram uma influência importante, porém muito infeliz na história do cristianismo. Após erigir a igreja de Santa Sofia e outras 25 outras igrejas em Constantinopla, e após publicar um novo edito de seu código, ele morreu em 565 depois de Cristo. Passemos então ao terceiro grande fundador do edifício papal. Ali fala no 4, ali fala da população da Europa, que neste livro foi escrito no século XIX, então era referente à população do século XIX. O quinto aqui provavelmente no sentido de construção religiosa, ou templo, e não no sentido bíblico de igreja. E o sexto lá de Milman, volume 1, Joseph Robertson, volume, e o Milner, volume 2, página 336. Passamos agora para Gregório I, apelidado de O Grande, 590 depois de Cristo. Já são 9 horas. A gente pode deixar, então, esse daí para a próxima reunião, Renan? Ok? Vou marcar aqui. Muita graça, irmão. Nosso Deus e Pai, agradecemos mais essa leitura. E pedimos a Ti, Pai, que